A paz de Deus, sou Sebastião da Silva, da cidade de Parauapebas, no estado do Pará. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. A minha história com Deus, ela começou muito cedo. Ainda no ventre de minha mãe, ela me dedicou a um ídolo chamado São Sebastião. Aí eu nasci, ela homenageou com o meu nome. Minha mãe é uma mulher muito católica, muito dedicada à Igreja Católica. Eu ainda nos meus 10 anos perguntei a ela: mãe, quem está salvo na terra? Ela, olhando para mim, disse: somente os padres estão salvos. Eu disse: mãe, só os padres? Ela disse: só os padres, porque eles são homens de Deus. E eu sempre preocupado com a minha salvação. Eu me lembro que eu me escondia para não ir jogar bola, para poder ir à Igreja Católica. Aí Deus chamou o meu irmão mais velho nessa graça. Ele passou a ser músico, Deus deu o dom da música logo para ele. Aí eu ia congregar com ele na igreja, na congregação, no cultinho de jovens. Mas aos meus 12 anos, já com o desejo de batismo na alma, o inimigo armou uma cilada contra minha alma. Me fez repudiar a palavra crente. Voltei para casa e continuei na Igreja Católica com a minha mãe. Quando eu estava saindo da adolescência para a juventude, um padre me convidou para ir morar com ele. Eu peguei e fui. Morei ali 4 anos, aí ele me mandou para a capital, para Belém do Pará, onde eu devia continuar os estudos. Ali morei mais 7 anos. Concluí a faculdade, voltei para minha cidade, que nesse caso era Altamira do Pará. Lá fui ordenado padre e comecei a trabalhar. Comecei a rezar a missa, a assumir as paróquias na prelazia do Xingu. Porém, o vazio, a tristeza, a falta de paz incomodava a minha alma. Como diz a palavra, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma deseja o Deus vivo. E eu tinha essa inquietação de alma. Eu queria um encontro com Deus. Eu queria conhecer o Senhor. Eu queria viver uma dimensão espiritual muito diferente. Aí os anos se passaram e eu comecei a conhecer a vida dos padres, a vida da igreja por dentro. E aquilo me incomodou cada vez mais. E eu comecei a me deparar com o capítulo 23 de Mateus, que fala cegos guiando os cegos, os hipócritas, os sepulcros, que são como as sepulturas, por fora bonito e por dentro só a podridão, o pecado. E eu comecei a pensar dizendo: isso aqui é nós. Guias são aqueles que pregam, aqueles que evangelizam, aqueles que anunciam a palavra. E eu disse: é nós. Estamos todos no inferno. E comecei a me deparar com a idolatria, com as imagens. Comecei a ler muito a palavra. Eu digo para a Irmandade, para quem ouve esse testemunho: leiam a palavra de Deus, examine a santa palavra, porque o Senhor diz que ali nós encontramos a vida eterna, ali nós temos a verdade. E eu comecei a ver, e aquela passagem de Isaías que fala que são sem juízos aqueles que caminham em procissão com imagem de esculturas. Eu digo: meu Deus, nós fazemos isso. Está cheio de procissões levando imagem. Nós somos sem juízos e rogam a um Deus que não pode salvar.
Senhor meu Deus, e comecei a me preocupar. E aí renunciei, saí, passei num concurso público aqui na região onde moro hoje e vim trabalhar. E continuou aquela inquietação. Um certo dia eu estava na escola de manhã cedo, 7 horas, e chegou uma senhora. Parou, olhou para mim, uma velhinha. Olhou para mim e disse: Senhor, eu tenho uma palavra de Deus para você. Há dias Deus me incomoda para mim vir entregar para você. O Senhor manda eu te dizer que não foi você que veio aqui, foi o Senhor que te trouxe a esse lugar. E Ele te trouxe para fazer uma grande obra na tua vida. Eu disse: ô Senhora, a minha vida inteira é buscando Deus, é buscando Jesus. E a minha alegria maior da minha alma vai ser encontrar. Passou os tempos, entrei para uma denominação, fui batizado, passei ao cargo de dirigente e comecei a trabalhar ali, alegre. Mas a inquietação na alma continuava, a insatisfação pela paz, pela presença do Senhor continuava. Passaram-se 5 anos, até o dia que teve uma festa naquela denominação. Ali chegou um homem. Durante a pregação, aquele homem parou na minha frente e começou a chorar. E de repente ele disse: te levanta, varão. Eu me levantei, ele segurou minha mão e disse: assim diz o Senhor. O Senhor tem uma grande obra para fazer na tua vida, mas Ele vai te tirar daqui e vai te entregar os dons do céu. Eu falei: Senhor, a obra não foi feita ainda. Então comecei a me incomodar e aí desci na oração, na madrugada, no jejum, clamando ao Senhor. No meio dessa batalha espiritual, de incomodação, de preocupação, de não sair fora da guia de Deus, da vontade do Senhor, o Senhor começou a falar com a minha alma. Primeiro, me cobrou tirar a televisão da minha casa. Tirei. Depois o Senhor começou a me dar revelações. Uma irmandade de joelho, orando, o som do órgão e as irmãs cobertas com o véu. Mas eu não me lembrava da obra que existia na terra, a congregação cristã. Totalmente tinha tirado da minha mente. Até que um dia encontrei um servo de Deus, comecei a conversar com ele e ele me falou dessa obra. Mas um dia, estando em casa à tarde de domingo, chegou em casa uma senhora vindo do Tocantins, entrou na minha casa e começou a falar da palavra de Deus. Aquela senhora eu não sabia quem era, não sabia de onde era, mas ela falou para mim uma mensagem tão profunda, tocou tanto na minha alma e me entregou algumas profecias que em poucos dias se cumpriram, na outra semana já se cumpriram. Aquela senhora era uma serva da congregação cristã no Brasil, e eu ainda estando naquela denominação anterior. Aí eu fui congregar, Deus me incomodou e fui congregar. Primeiro culto, segundo culto, terceiro culto. No terceiro culto eu pedi o batismo. Quando eu pedi o batismo, começou uma nova guerra. Muitas visitas na minha casa de homens daquela denominação. E eles só vinham falar mal dessa graça. Eles vinham com tanta coisa, e principalmente o batismo. E aí eu comecei a me preocupar sobre se eu devia batizar ou não. Aí certo dia, saindo da minha casa muito preocupado, já tinha pedido batismo, mas tinha dúvida no coração, pesadas dúvidas. Eu ia para a cidade, quando vinha voltando, 50 quilômetros para casa, comecei a ver uma moto na minha frente com um homem, uma moto devagar, com um velhinho naquela moto. Aí aquela moto encostou numa casa e eu também encostei. Eu digo para vocês que ali eu estava sendo quase que levado.
eu não tinha domínio, eu parei naquela casa. Quando eu parei naquela casa, saudei aquele homem. A paz de Deus, irmão. Aquele homem não me respondeu, só caiu num choro profundo, e veio me abraçar. E me abraçou dizendo: é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E aí entramos para aquela casa era de um servo de Deus. E ali sentamos. Quando nós sentamos, aquele homem se colocou de pé na minha frente e começou a me explicar o batismo santo do Senhor. Eu digo para essa irmandade, desde as 8 horas até as 11 da manhã, aquele homem só me falou do batismo. Me explicou tudo, a minha alma se alegrava tanto. Se eu pudesse, eu pulava de alegria, eu saltava de alegria. Tudo, Deus ali me colocou a luz. Tirou tudo que era trevas e me encheu de luz. Eu saí dali naquela moto chorando de alegria, jubilando de alegria e dizendo: o Senhor me ama tanto, o Senhor me quer tão bem, porque o Senhor me quer tanto, tanto, tanto dessa maneira. E o Senhor ali me visitava naquela viagem. E chegou o dia do batismo, foi uma grande alegria. Foi uma festa tão grande na minha alma naquele dia. Peço a bênção de Deus a toda a irmandade e que orem por mim e pela minha família. E em breve contarei outras obras que o Senhor tem nos presenteado, nos agraciado na nossa vida. Fiquem todos na paz de Deus e nas bênçãos do Senhor Jesus.